Willy, o Bolsonaro ontem teve na CNN, e na CNN ele falou um festival de absurdos, mas também teve os seus surtos. Eu vou colocar aqui um trecho do surto dele na CNN. Vamos ver esse trechinho aqui, vamos acompanhar. Deixa eu botar aqui. Agora querem me prender por tentativa de... Que golpe, porra! Que golpe! Presidente, que golpe é esse? Sem tropa, sem armas, sem forças armadas, sem nada. Com coitados na rua. Mulher idosa presa, 17 anos de cadeia. Uma covardia que fazem com essas pessoas. Ok. Presidente, Quer agora justificar e prendendo 43 anos de cadeia. Eu peço desculpas interrompê-lo, presidente. Será que as pessoas estão me julgando? Não tem o mínimo de consciência? Presidente, eu peço perdão interrompê-lo. Eu gostaria de continuar aqui, mas eu tenho que passar daqui a pouco o jornal para um outro jornal. E não... Agora querem me... Ele conseguiu deixar a CNN numa saia justa. Nessa mesma entrevista, Willy, teve alguns episódios assim absurdamente lamentáveis da própria jornalista da CNN perguntando para ele se não seria a hora dele entrar em campo para negociar com o Trump. A jornalista perguntou isso. E aí ele disse: devolvam o meu passaporte que eu vou. Ou seja, a CNN cumprindo o papel de porta-voz, de dar a ressonância para os absurdos. E aqui ele se sente tão em casa na CNN, mas tão em casa, que ele pensou que ele estava numa live de algum canal patriota, onde pode falar o que quiser, como quiser, berrar à vontade, mas não, ele estava numa emissora de televisão, acabaram tendo que encurtar o lado. Willy, a gente está aí na derradeira dos processos. Né? Já veio as alegações finais do Gonê, não aliviou com ninguém, está todo mundo citado, o Alexandre Ramagem é o único que não está levando 5 processos nas costas por causa de um regulamento interno da própria Câmara dos Deputados, né, que diz que aquilo que é cometido após a diplomação, a Câmara pode barrar para que venha a ser julgado somente depois do mandato. Então, o que aconteceu no 8 de janeiro é retirado do Ramagem, ele vai ser condenado por 3 crimes, não por 5, como os outros. Mas os outros todos com 5, e o Bolsonaro pode chegar com os agravantes a 43 anos de cadeia e está surtando. A pergunta que eu te faço, até para a gente trocar uma ideia, é: os analistas estão se dividindo. Alguns acham que o bolsonarismo emplaca com um legado do Bolsonaro, e aí esse legado poderia ser o Tarcísio de Freitas, como poderia ser a Michele Bolsonaro, o próprio Eduardo ou o Ratinho Júnior. E tem outros que acham que o bolsonarismo para por aí e o centrão é que vai vir com algum candidato. Qual é o teu entendimento sobre isso e como é que tu vê, para começar, o surto do Bolsonaro na CNN? Primeiro, que o que mais me chama a atenção em relação ao surto do Bolsonaro na CNN, para te confessar, eu tenho vontade de rir. Toda a situação é dramática, mas eu tenho vontade de rir ouvindo ele falar. Eu acho uma piada, mas é aquele aspecto, como diz a Hannah Arendt, o ridículo e o horrível. Eles caminham de mãos dadas na história do fascismo. Então tem uma dimensão cômica, mas tem uma dimensão trágica, perversa, que vai junto. Mas o que mais me chama a atenção, em primeiro lugar, nessa entrevista, é o tom dos jornalistas. Que contraste! Que contraste! No tratamento dos jornalistas, no tratamento que os jornalistas davam à presidenta Dilma Rousseff e que eles dão a Jair Bolsonaro. Eu lembro, como hoje, no Jornal Nacional, como a Patrícia Poeta era agressiva com a presidenta Dilma Rousseff, quando ela era candidata à reeleição. E olha só, com essa figura completamente abjeta, o tom é de absoluta delicadeza. Perdão, presidente, desculpe me interrompê-lo. Falta eles se ajoelharem.
para Bolsonaro. Falta eles engraxarem o sapato dele. Essa é a minha sensação, os apresentadores da CNN. Então é um contraste igualmente abjeto, esse tipo de tratamento. E também, até olhando para a perspectiva francesa, eu não quero ficar comparando, dizendo que é melhor ou pior, e ainda menos dizer que na França os jornalistas são melhores do que os da CNN no Brasil. Não quero dizer isso, mas é também o contraste com o que eu observo aqui com o mundo político. Em geral, nos canais públicos de radiodifusão, os jornalistas tendem a ser duros, tendem a interromper e não pedem desculpa por interromper. Interrompe mesmo. A pessoa está falando besteira, interrompe, tá tentando sair pelas beiradas, o jornalista interrompe. Então, é uma postura bastante abjeta diante da natureza de quem eles têm de frente deles. Então, eles terminam servindo de puro palanque para discurso conspiratório, para discurso golpista. Centrão, quando você fala em Centrão, eu penso muito no Centrão do Congresso. E eu acho que ali não tem alguém com condições. Mas, claro que o Tarcísio, o governador Tarcísio, é o primeiro candidato na linha de frente. É com ele que o jornal Estado de São Paulo está falando. É para ele que o jornal Estado de São Paulo está fazendo propaganda, já está fazendo campanha antecipada. É para ele que o jornal Estado de São Paulo está dando conselhos eleitorais. Já está fazendo uma consultoria eleitoral ali, pública, para o Tarcísio. Porque eu acho que ele tem ele incorpora, ele é capaz de contemplar todos os fascistas e todos os fascistas assumidos e todos os fascistas enrustidos. Ele é capaz de reunir a família fascista e a família de direita globalmente no Brasil. A Michelle Bolsonaro, claro que é uma forte candidata no sentido de que tem o apoio de Jair Bolsonaro, o Tarcísio está com uma relação ambígua com Bolsonaro, então é nesse sentido que eu acho que ela tem uma forte chance de ser apoiada por Bolsonaro, só que ela tem um elemento a menos, ela tem a facilidade de angariar setores hegemônicos das religiões evangélicas no Brasil, mas ela tem um problema, que é a questão da experiência pública, que é a questão do embate, político, que é a questão do discurso. Ela, ao falar, ainda me parece uma figura bastante vazia e despreparada. Não que o Bolsonaro parecesse alguém com conteúdo, só que o Bolsonaro era um rato da política. Ele era um sujeito rodado dentro do mundo da política. Então, ele tinha a arte da retórica, apesar de dizer absurdo após absurdo, o que ela não tem. Então, eu presumo que ela, num debate, por exemplo, seria, espero não estar caindo num discurso misógino, eu acho que ela seria rapidamente desmontável, facilmente desmontável. Eu acho, Willy, que ela, sendo candidata, ela foge de todos os debates. Tá? Ela não vai a nenhum. E aí tem uma questão importante que eu queria te ouvir também. Até agora, se a gente puder dizer assim, ó, Michelle Bolsonaro é a favorita do... Até agora, ela só é a favorita do Malafaia. Por uma questão muito simples. O Malafaia teria uma ascensão em relação a ela por ser um pastor evangélico. Ninguém mais daria espaço para o Malafaia. A saída do Bolsonaro tira o Malafaia também do posto simbólico de conselheiro do rei.
Ele perde. Tarcísio não vai dar esse espaço para ele. O Eduardo não vai dar espaço para ele. A Michelle dá. A Michelle mantém ele ali. Então, por isso, ela é a candidata do Malafaia. Ele já se pronunciou sobre isso, inclusive, contra o Tarcísio, dizendo que ele vê na Michelle uma chapa pura, no sentido de chapa evangélica, né? Embora ela não seja uma evangélica pura. Para quem não conhece o evangeliquez, nesse sentido, ele se aproxima da lenda do vampiro, né? O que é o evangélico puro? É evangélico desde o ventre. Ela é uma convertida. Na lenda do vampiro, tem aquele que nasce vampiro, é o puro sangue, e tem aquele que é mordido, e aí torna-se. Ela é convertida. A chapa pura seria alguém que nasceu evangélico, mas esse alguém o Malafaia não tem.